Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre direito tributário. Comigo, mais uma vez, a Rose Guglielminetti. Olá, Rose. Olá, Marcos. Olá a todos. E a gente tem um convidado hoje que é o advogado Nicolas Kopp. Ele é especialista em direito tributário e ele é da GCBA Advogados Associados. Doutor, seja muito bem-vindo à entrevista coletiva. Obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação participar da entrevista coletiva. Rose, como de praxe, pode fazer a sua primeira pergunta. Bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. A minha pergunta é em relação ao IPTU de Campinas. Recentemente nós tivemos um aumento que chegou a 50%. Esse aumento do tributo seria um pouco maior se não houvesse sido cancelado os 10% que seriam aplicados no último ano de 2019. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: a cobrança do IPTU de Campinas com a atualização do valor venal, do mapa de valores, é correta? Está correto esse aumento? Como que o senhor viu? Veja, a base de cálculo do IPTU, o mandamento do Código Tributário Nacional, é o valor venal. Então, aqui em Campinas não é diferente, é o valor venal do imóvel. Ocorre que a planta genérica de valores, que a administração ela divulga anualmente, ela vai corrigindo e colocando um padrão para o valor do imóvel. Nós tivemos uma novidade agora, aqui em Campinas, que pela primeira vez houve uma alteração legislativa definindo o que seria o valor venal exatamente. Porque, embora esse conceito já fosse utilizado, ele abria margem para muita discussão, sobretudo quando o contribuinte entendia que havia uma diferença entre aquele valor expresso na planta genérica de valores e o valor de mercado do imóvel dele para fins de incidência do IPTU. E hoje a legislação prevê, a partir agora de 2021, que o valor venal é o preço de venda à vista em condições normais de mercado por metro quadrado do mesmo imóvel. Então, é perfeitamente constitucional e legal que se exija o IPTU sobre o valor venal, mas discrepâncias devem ser corrigidas. Hoje, com essa novidade da legislação, fica mais fácil para o contribuinte questionar a eventual divergência da cobrança apresentada pela prefeitura e do que ele entende que é o valor do imóvel dele. Mas aí ele tem que ter uma comprovação de um corretor ou de alguém técnico para dizer que vale aquilo, porque senão o imóvel pode valer, por exemplo, 500 mil e ele fala, não, vale 200 mil. Então tem que ter um parâmetro técnico, né, para que não haja nenhum favorecimento ao contribuinte e nem à prefeitura, porque a grande questão é que sempre se coloca que o valor da planta genérica colocado no imóvel sempre foi maior do que aquele valor de mercado, né? E aí prejudicava o contribuinte. Sim, exatamente. O contribuinte ele deve ter profissional legalmente habilitado que dê um laudo afirmando que o valor do imóvel é diverso do valor cobrado pela prefeitura, porque o preço de venda à vista dele é diferente, é menor, e, portanto, ele tem que apresentar um requerimento próprio dentro do prazo legalmente estabelecido. É uma impugnação administrativa pedindo a revisão desse lançamento fiscal. E aí sim isso vai ser apreciado e posteriormente, se julgado procedente, o valor do imposto será retificado, né, para cobrar o valor de acordo com o valor real do imóvel, de acordo com todas as provas apresentadas pelo próprio contribuinte. De fato, não é uma mera alegação, ele tem que ter um lastro probatório para demonstrar que a argumentação dele e a alegação dele tem respaldo. E, doutor, para fazer esse questionamento, costuma ser simples ou não? Acaba sendo muito burocrático, a pessoa precisa correr atrás, né, de toda essa documentação e por isso até a gente tem, eu acho que é uma procura pequena, né, por esse conserto, por assim dizer, né, porque as pessoas muitas vezes veem que vai dar muito trabalho e acabam desistindo, né, como a diferença às vezes não é tão grande, prefere pagar com o valor quitado que lutar para mudar o valor venal. Veja, o contribuinte em esfera administrativa, ele pode apresentar sua defesa sem necessidade de advogado. Então, dentro do prazo legal, ele pode apresentar um requerimento e exigir que a prefeitura analise aquilo e tenha uma decisão administrativa. Ocorre que, como mencionado, é complexo para aquele que é leigo, que não entende de
tributário, primeiro, você fazer todo o trâmite burocrático de apresentar um requerimento, observar todas as formalidades legais e, mais do que isso, ainda apresentar sua argumentação de modo consistente, juntando todo o documento, toda a documentação probatória no momento oportuno para que seja analisado. Então, muitas vezes o contribuinte, quando entende que a discrepância é pequena, acaba pagando, de fato, um valor que ele até entende que é equivocado, que é uma cobrança indevida, mas considerando os custos e os ônus de contratação de advogado, de apresentação dessa defesa administrativa, o prazo para julgamento e tudo mais, ele acaba deixando passar isso, o que é realmente triste, mas faz parte do nosso sistema tributário. Agora, doutor, a questão da cobrança do IPTU é referente ao imóvel. Em Campinas, a gente sempre ouve falar que há uma planta genérica muito desatualizada e que a própria prefeitura ela tem problemas em atualizar. Por exemplo, o sujeito comprou um terreno, construiu um imóvel, mas ele paga sobre o terreno. Isso faz, inclusive, com que penalize o valor geral do IPTU, porque se a prefeitura fosse rápida em fazer essa atualização, essa alíquota do IPTU poderia ser menor, o que poderia reduzir o valor do tributo aqui em Campinas, no caso de Campinas. O senhor acha que a falta de uma atualização e da própria digitalização do sistema ser melhor gerenciado pode provocar esse custo alto do tributo? Pode refletir sim, porque o que ocorre hoje é o seguinte, a planta genérica é um padrão, né? É um padrão que a prefeitura estabelece e tem muitas inconsistências. Isso é ruim para o próprio fisco, que algumas vezes cobra pouco do imóvel que deveria ter uma tributação maior, e também é péssimo para o contribuinte, que muitas vezes tem que recorrer administrativamente ou até mesmo até o judiciário para discutir o valor do IPTU. Essas inconsistências acabam certamente refletindo no valor arrecadado, que certamente se o aparato municipal fosse maior, primeiro, para identificar de fato cada imóvel, a situação de cada imóvel, se o contribuinte também fornecesse essas informações à prefeitura dentro do tempo hábil, certamente essa transparência, essa agilidade poderia, por política legislativa, fazer com que a prefeitura, a administração, reduzisse, digamos, a alíquota do IPTU, tendo em vista que a arrecadação está sendo muito mais consistente e feita de modo correto. Mas veja que é uma questão muito mais de contexto do que jurídica propriamente dita. O que ocorre, Rose, hoje, retornando aí à questão de questionamento do contribuinte, é que houve uma alteração na legislação em meados valendo a partir de 2019, que alterou drasticamente a questionamento IPTU cobrado pela prefeitura. Então, o que acontece? Em regra, o contribuinte, quando ele questiona o tributo cobrado, e lembrando que o IPTU é um imposto que nós dizemos que o lançamento é de ofício, então é o próprio fisco que verifica aquela condição do contribuinte como proprietário do imóvel, ele diz qual que é a metragem e aplica a alíquota sobre o valor que ele entende que é da planta genérica de valores e entrega ao contribuinte o carnê de IPTU. Então, qualquer discordância, o contribuinte deve apresentar aí depois que receber a cobrança em si do IPTU. Antes de 2019, você questionava, digamos, o tamanho do imóvel, a metragem ou o próprio valor apresentado e você tinha aquele crédito tributário com a exigibilidade suspensa. O Código Tributário Nacional, ele trata disso no artigo 151, então, do CTN. Então, durante esse período em que a prefeitura analisaria a argumentação do contribuinte, o crédito tributário ficaria com a exigibilidade suspensa, ou seja, não poderia ser cobrado nem judicialmente nem administrativamente, até o julgamento. Ao final, se o contribuinte tivesse êxito pleno, ele teria uma redução do IPTU. Digamos que realmente a metragem do imóvel estivesse incorreta. Ele teria uma redução do IPTU e seria cobrada essa diferença. A partir de 2019, o procedimento continua o mesmo. Só que a prefeitura, se o valor do IPTU é reduzido, ela exige que o valor remanescente seja cobrado com multa e juros. Portanto, ela equipara aquele contribuinte que questiona uma cobrança que é indevida e é reconhecida pela própria prefeitura, ela equipara aquele contribuinte inadimplente, que simplesmente não paga o IPTU, aplicando juros e multa de mora. Como o próprio nome diz, mora. Mas se ele está questionando o erro, ele não poderia ser punido por isso.
Exatamente, é esse o ponto. Por isso que, nesse ponto específico, a legislação de Campinas é, para mim, flagrantemente inconstitucional e ilegal, na medida em que ela exige que o contribuinte, primeiro, o que ela, por via reflexa, ela quer do contribuinte é o seguinte, que ele ou não questione, ou que ele questione aquela cobrança, pagando ou depositando o valor incontroverso. Só que isso, veja, o tributo é apurado pela prefeitura, pela administração pública e não pelo contribuinte. Ademais, a especificidade da legislação e a complexidade impede muitas vezes que o próprio contribuinte ele diga exatamente o valor. Ele só vai lá impugnar falando o seguinte, olha, está apresentando aqui que meu imóvel tem 450 metros quadrados, mas não tem isso. Ou, digamos, o valor venal é outro. E esse contribuinte que questiona tem o seu direito reconhecido pela própria administração municipal, ainda é penalizado com multa moratória que pode chegar a 10%, mais juros. Então, muitas vezes, dependendo do prazo de julgamento, pela própria prefeitura dessa impugnação, desse questionamento do contribuinte, o valor remanescente com multa acaba ficando, algumas vezes, superior ao valor originário cobrado indevidamente. Então, realmente... Ou seja, é um desestímulo para a pessoa questionar e pagar o que ela realmente deve, né? Porque senão ela vai perder duas vezes. Exatamente, é um desestímulo e isso afronta todos os princípios e regras de direito tributário em âmbito constitucional. E legal também, que não existe permissão para que algo seja feito nesse sentido, equiparar aquele contribuinte que questiona devidamente um crédito tributário com aquele que realmente deixa de pagar o tributo. Doutor, tem uma outra questão também que muita gente acaba lutando para reverter a situação, que é em relação a multas e juros, né? A cobrança de multas e juros, até que ponto ela é legal e a partir de quando ela passa já a ser um exagero ou então ter algum tipo de ilegalidade nela? Veja, o percentual, o valor da multa, né, tem que ser fixado por lei. Então, primeiro que a administração pública tem que observar estritamente o que está previsto em lei. O Supremo Tribunal Federal já analisou questões, especialmente em âmbito federal, sobre a razoabilidade daquela sanção aplicada. Porque já tivemos situações, e isso não é no município de Campinas, aqui relacionado ao IPTU, mas já tivemos situações em âmbito tributário que multas chegavam a 300% do valor do tributo. Então, caso a caso, o Supremo foi entendendo que uma situação era inconstitucional, porque era desarrazoado diante daquela circunstância concreta, mas não existe um parâmetro exato para isso. Hoje, a legislação do IPTU aqui de Campinas, voltando ao imposto municipal, que ela prevê a título de multa, não vejo como algo indevido ou exorbitante. O modo é como isso vai ser aplicado, porque a multa ela é uma sanção, ela é uma penalidade, então ela tem que ser aplicada somente em situações que deem ensejo a tal motivação, né? A gente precisa ir agora para um intervalo. Então vai para o Rose, intervalo. vamos para o intervalo primeiro, depois você volta com a pergunta. E a gente ainda vai falar no próximo bloco sobre o ICMS, que deu já tanta discussão. Vamos para o intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva, hoje conversando com o Dr. Nicolas Kopp. Ele que é advogado, especialista em direito tributário e também representa a GCBA Advogados Associados. No último bloco, a Rose tinha ali uma pergunta engatilhada, eu acabei interrompendo. Vai lá, Rose. Só para a gente encerrar esse assunto do IPTU, sempre há um questionamento muito grande de parte dos contribuintes se eles podem perder o imóvel caso deixem de pagar o IPTU. É possível, doutor, perder o imóvel, mesmo que a pessoa tenha um único imóvel? Veja, em regra, você não pode perder aquele bem em razão da tributação, mas no caso do IPTU, existe essa possibilidade sim. Então, o contribuinte que não efetuar o pagamento do IPTU, aquele imóvel sim, ele pode perder aquela propriedade do imóvel.
Vamos virar a página agora, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre o ICMS, né, que é cobrado por parte do governo estadual. E recentemente a gente teve ali um corte, né, de alguns benefícios, subsídios, né, que eram dados a algumas áreas, áreas econômicas. E aí a gente teve uma gritaria, né, em torno disso, protestos tivemos. Então, essas mudanças, né, essa retirada de alguns benefícios em relação ao ICMS, elas foram feitas de maneira legal ou teve algum problema em relação a isso? Tem alguns pontos importantes passíveis de observação nessa retirada de benefícios fiscais por parte do governo do estado em relação ao ICMS. Primeiro, o benefício fiscal, ele decorre de uma lei que foi promulgada agora em meados de outubro. E essa legislação estadual, no meu modo de entender, ela delega o indelegável, porque ela permite ao Poder Executivo que ele reduza benefícios fiscais por ato dele próprio, e não por lei. Veja que a redução ou extinção do benefício fiscal, em contrapartida, implica na majoração do tributo, no aumento da tributação. E tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual aqui do Estado de São Paulo, que replica o mandamento constitucional, é expresso em dizer que somente lei pode instituir ou aumentar tributo. Então, isso me parece um ponto flagrantemente ilegal e inconstitucional para fins de essa permissão da legislação do Estado de São Paulo para fins de permitir que o Poder Executivo ele tenha essa flexibilidade no manejo de alíquotas e da redução de benefício fiscal. Segundo ponto, que a lei estadual, ela prevê como benefício fiscal qualquer alíquota inferior a 18% no ICMS aqui no Estado de São Paulo. Também me parece gritante, porque ela dá uma carta branca ao Poder Executivo para simplesmente manejar o imposto, o ICMS, de 1% a 18% livremente, ou de 0% a 18%. Então, realmente ela criou esse conceito de que abaixo de 18% é um benefício fiscal. Não me parece o correto. Por todo esse arcabouço aí, todo esse contexto, a Fiesp e outras associações, federações, ingressaram na justiça argumentando justamente que existe uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade patente nessa autorização da própria lei. Lembrando que o Poder Legislativo ele pode muito, mas não pode tudo. Algumas vezes a gente se equivoca e pensa, mas foi a própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que votou uma lei nesse sentido. Tudo bem, mas a Constituição ela regula, inclusive, o conteúdo de alguns atos normativos, inclusive aqueles criados pelo legislador infraconstitucional, que nós falamos, que no caso é a Assembleia de São Paulo. Então, jamais poderia, no meu modo de entender, ter havido uma delegação nesse sentido para o Poder Executivo, porque a Constituição não permite que isso ocorra dessa forma. Agora, o senhor, na opinião do senhor como tributarista, o fato do governo dar essas isenções não é uma falta de uma reforma mais ampla e que seja cobrado de fato um imposto justo? Porque o governo ele coloca uma alíquota e por um período ele reduz esse valor, né? Ele tem uma queda, inclusive, na arrecadação desses impostos, se você for comparar em relação à questão do valor do tributo, e depois ele está retirando essa isenção, que segundo o governo havia um desconto aí de 90% em vários setores. Por que não se faz uma reforma e cobra o valor devido de cada imposto? Qual é a dificuldade? Veja que nesse caso nós estamos falando só do ICMS. O que acontece com o ICMS, que é de fato de maior importância arrecadatória para os estados em geral e para São Paulo aqui especificamente. Acontece que o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias. Ele é um tributo não cumulativo, então ele tem um sistema de crédito e débito para que realmente ele não tenha uma cumulatividade durante a cadeia, mas ao final quem arca com aquele imposto é o contribuinte final, consumidor final, perdão. É o cidadão que comprou aquele bem com mercadoria. Sim. Então, dentro desse contexto do ICMS, ele também, por mandamento constitucional, ele deve, a Constituição usa poderá, mas a doutrina de relevo diz que é um dever de que ele seja seletivo. Seletivo é o seguinte, que a tributação seja diferenciada de acordo com a essencialidade daquele bem. Então, essa é a razão de existir
alíquotas distintas para algumas operações, como, por exemplo, alimentos da cesta básica, medicamentos em geral. O que a pauta, o que o pacote de ajuste fiscal fez agora foi simplesmente pegar alíquotas que eram inferiores a 18% ou realmente reduções de base de cálculo, que é uma forma de benefício fiscal, e majorar isso, aumentar a tributação naquelas operações. Tanto que o governo do estado, ele voltou atrás com relação aos alimentos, alguns insumos agropecuários e medicamentos genéricos. Eu recebi a notícia, inclusive, hoje, que entidades de hospitais privados ingressaram com uma ação judicial e conseguiram uma liminar, justamente acolhendo o argumento de que não poderia, essa delegação da lei estadual, delegar ao Poder Executivo esse manejo dessas alíquotas e revogação de benefícios fiscais, que deveria ser feito por lei também, ou seja, passar pelos representantes do povo, de modo que fosse votada e deliberada uma lei específica nesse sentido. Então, veja que a situação ela é muito complexa e o ICMS, justamente porque a gama de produtos é imensa, se você pegar o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, ele é maior que o Código Civil, por exemplo. Então, existe uma variedade enorme de alíquotas, de operações com diferimento, com isenção. A simplificação tributária é o que se pretende na reforma tributária, mas é muito difícil alcançar esse objetivo, dado o desenho funcional e a forma de distribuição do produto da arrecadação no Brasil. Então, unificar a tributação ou trazer uma alíquota única de ICMS, digamos, do Estado de São Paulo para todas as operações, também não parece que seria o mais correto, no meu modo de entender. Em relação à reforma tributária, que tramita no Congresso, e que a gente sempre, desde quando eu me conheço por repórter, eu sempre entrevisto os empresários e eles reclamam muito da carga tributária no Brasil. Fora a questão das leis tributárias, porque às vezes o próprio empresário ele paga errado porque as leis são muito complexas, né? O senhor acha que vai para frente essa reforma tributária no Brasil? Porque eu ouço há anos que nós precisamos de uma reforma tributária, as leis são apresentadas, os projetos de leis, se dá muito debate, mas nada é mudado. E eu queria acrescentar na pergunta da Rose, doutor, se existem muitos entraves jurídicos, né, para a gente ter uma reforma tributária, justamente por essa questão mesmo de ter legislações estaduais, né, além da legislação federal, e isso também acaba complicando para a reforma sair? Perfeito, exatamente. O que ocorre no Brasil é que temos um sistema constitucional tributário, de fato, extremamente burocrático, complexo e que acaba se tornando ineficiente. Isso causa dois problemas. Primeiro, o fisco tem uma dificuldade imensa para fiscalizar e arrecadar o tributo, então temos uma sonegação muito alta. E o contribuinte também, que quer seguir com sua atividade de modo correto e recolher o tributo incidente por aquela atividade empresarial, tem muita dificuldade de compreender a legislação. Tanto que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais se gasta com o que a gente diz que é a burocracia oculta, né? Que são pessoas e profissionais que são voltados a compreender a legislação e orientar o empresário contribuinte a como recolher o tributo, como apurar e recolher o tributo. Então, a reforma tributária, entendo que ela é algo essencial e necessário. Acontece que a forma como o nosso direito tributário, o sistema tributário está desenhado, dificulta muito qualquer tipo de reforma. Primeiro, porque nós temos um direito tributário constitucionalizado. Ele se encontra praticamente todo regrado na Constituição Federal. Existe uma repartição de competências tributárias entre os entes federativos, cada qual podendo instituir o seu tributo e exigir, arrecadar e ter o produto da sua arrecadação destinado a ele. Então, temos os municípios com os tributos específicos, os estados, o Distrito Federal e a União. As reformas que hoje tramitam, elas pretendem simplificar o sistema tributário, mas elas encontram diversos problemas jurídicos para serem aprovadas. O primeiro deles é o seguinte: muita gente sustenta que não se pode unificar, digamos, a tributação, como é o caso da PEC 45 da 110, que pretende extinguir vários tributos criando um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, semelhante ao IVA, que existe em vários países da Europa. Todavia, isso no Brasil encontra uma barreira imensa, que é justamente o Pacto Federativo, que garante uma autonomia, tanto financeira quanto administrativa, quanto fiscal,
a cada ente para criar e exigir seu tributo. Então, há uma dificuldade muito grande de que exista, primeiro, que exista um consenso e, segundo, que esse consenso seja juridicamente viável, porque muita gente sustenta que se trata de cláusula pétrea, ou seja, a repartição de competência tributária é um direito fundamental e, portanto, não poderia ser alterado porque feriria o Pacto Federativo. Então, são vários empecilhos jurídicos. As reformas que hoje tramitam, elas são de amplitudes distintas. Tem a PEC 45 a 110, que realmente pretende esse redesenho de todo o sistema constitucional tributário, então extinguindo diversos tributos, alterando substancialmente a Constituição Federal, e, portanto, é muito difícil, penso eu, do ponto de vista político e depois do embate jurídico superveniente, que ela realmente se implemente, porque é uma reforma radical. E tem a reforma do governo federal. Essa reforma do governo federal, ela se pretende ser em etapas, por etapas, só foi apresentada a primeira etapa agora, em meados do ano passado, que seria a unificação de 2 tributos federais, 2 contribuições, o PIS e a COFINS, que são contribuições que incidem sobre a receita bruta das pessoas jurídicas, elas se tornariam um único tributo à CBS, uma alíquota única, muito mais simples, e é de fato louvável essa simplificação desse tributo em específico. O receio de todos é que isso importe a longo prazo em um aumento da carga tributária global. Queria agradecer muito a presença virtual do Dr. Nicolas Coppi, advogado, especialista em direito tributário. Até a próxima, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite e espero ter esclarecido as dúvidas. Valeu. Valeu, Rose. Até mais. Até mais. E a você, muito obrigado pela sua companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.